Estamos na quarta temporada do Sobedcast. Meu nome é Elix Oliveira, eu sou da Comissão Científica da Sobed e hoje eu tenho o grande prazer de estar entrevistando um grande amigo meu, um grande endoscopista brasileiro. Por favor, Lincoln, faz a sua introdução. Bom, para mim é um prazer muito grande, né, Alex, estar aqui nessa quarta temporada da Sobedcast. Meu nome é Lincoln Eduardo Ferreira, eu sou especialista em endoscopia pela Sobed e também membro da comissão científica da Sobed. E a gente vai falar de uma coisa muito importante, né? Você acha que é importante o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre preparo de cólon. Qual a importância do preparo de cólon? Você acha que é importante? O importante é o índice de detecção de adenoma ou não? Não, Onde entra o preparo aí? o preparo de cólon, ela é a base, né? Quer dizer, tudo que a gente for falar e fazer em termos de colonoscopia começa no preparo de cólon. É o preparo de cólon que vai nos permitir a realização de um bom exame, de um exame mais rápido, mais eficiente, e através de um cólon muito bem preparado que a gente consegue achar mais lesões, que a gente consegue avaliar essas lesões, saber separar aquelas lesões que têm potencial maligno daquelas que não têm potencial maligno, para tomar uma decisão, para você ressecar essas lesões. Você precisa que o cólon esteja limpo para você analisar. Quando você resseca, você precisa reavaliar as margens dessa lesão. Então, para refazer isso, o cólon deve estar limpo. Para você atingir o ponto que você deve atingir, que é o seco, e às vezes entrar no líquido terminal, é muito importante que o cólon esteja limpo, porque senão isso dificulta, reduz a taxa de chegada ao seco. Outras questões, como por exemplo, excesso de gases, porque às vezes com um preparo não tão bom, você acaba tendo que usar muito mais distensão gasosa, causando dor. Aumenta as Isso complicações, né? várias complicações, porque isso aumenta o tempo de sedação, o anestesista ceda mais, e aí vem as complicações de sedação, enfim. Tudo que a gente pensar em colonoscopia começa no preparo da colonoscopia. Então, Então, eu acho que começamos, né, com o primeiro recado. O preparo de cólon é o começo de tudo. Então, para a gente conseguir preencher qualquer outro critério de qualidade, se não tiver um preparo de cólon bom, a gente não consegue fazer um exame adequado. E falando no preparo de cólon, o que você recomenda para quem está começando agora na colonoscopia? Como é que ele deve orientar? Como é que ele deve fazer uma informação? Como é que ele vai passar o preparo do cólon para o paciente? Quem passa é ele, é o enfermeiro, por call center? na verdade, não existe um preparo mágico que vá atender a todos os pacientes. Então, se você entregar a um call center uma receitinha, um relatório de como fazer um preparo de cólon, e todo mundo que ligar para uma determinada clínica, você vai marcar uma colono, então, só entra aí, me dá seu e-mail, você vai receber como fazer o preparo, e mandar o mesmo preparo, definitivamente você não vai alcançar uma taxa elevada de preparo que a gente considera acima, pelo menos acima numa escala de Boston que vai de 0 a 9, abaixo de 6 é inadequado, de 6 a 9 seria, de 6 a 8 seria adequado, 9 seria excelente, que é o que a gente almeja, né? Você não vai conseguir um bom preparo se você fizer isso. Por quê? Porque cada paciente tem a sua especificidade, tem um determinado detalhe. E aí existem vários fatores que podem interferir nesse preparo. E aí eles vão desde a idade do paciente, a mobilidade, se esse paciente tem mobilidade ou não, nas comorbidades, porque quanto maior a quantidade de comorbidades, maior a quantidade de remédios. Então, quando não é a doença que interfere com a motilidade colônica, são os remédios que ele toma que podem interferir com essa motilidade, prejudicando o preparo. O regime que você faz isso, tem pacientes que a gente faz o preparo em casa e ele vem fazer o exame.
Tem pacientes que vão fazer o preparo dentro do hospital. E tem pacientes que vão fazer preparo hoje em estruturas especializadas, day clinics, suítes dentro de clínicas que também fazem preparo. A forma, como os medicamentos que você usa, você tem medicamentos à base de polietileno glicol, tem medicamentos à base de lactulona, do Picroprep, e o manitol, que é o mais frequente que a gente utiliza muito no Brasil. E, além de você escolher a solução, existem também diferenças na forma de dar essas soluções. Você pode dar numa dose única, você pode dar em doses fracionadas, você pode usar soluções mais isotônicas em pacientes, por exemplo, com insuficiência renal crônica. Então, tudo isso vai fazer parte do... Então, você está dizendo que o preparo teria que ser mais individualizado. Perfeito. Por paciente. E esse preparo individualizado, porque assim é frequente, você sabe na nossa prática, você dá um preparo, todas as orientações bonitinhas, com horários, com tudo, e o paciente às vezes chega em casa e tem dúvida. Como é que ele faz em caso de dúvida? Porque assim, você sabe, a gente tem pacientes com menos entendimento e com mais entendimento. Então, esse com menos entendimento pode chegar lá com um preparo inadequado. Então, tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse intervalo aí entre a gente passar a orientação e ele vir para a clínica? Bom, ótima pergunta de novo, Lix. Na verdade, o ideal é que esse paciente seja orientado ou por um médico ou por uma enfermeira treinada. Então, o ideal é que esse paciente, ao marcar a sua colonoscopia, ele fosse submetido a uma entrevista e durante essa entrevista, todas essas informações sobre as suas comorbidades, sobre as suas medicações, sobre como o intestino dele funciona, com que frequência, se é um paciente tem constipação crônica, se ele já fez colonoscopia antes, se o preparo não foi bom, tudo isso traz para nós informações que são fundamentais na decisão de qual preparo ele vai fazer. Mas a gente sabe que a realidade hoje é que muitas pessoas marcam colonos de outras cidades, às vezes de outros estados, mesmo dando uma cidade grande, o cara liga para marcar e aí quem atende é um call center ou a secretária, ela manda aquilo. Então, eu entendo que, primeiro, todo lugar que faz colonoscopia precisa ter alguma informação hoje através de WhatsApp, alguma coisa onde eu utilizo isso na minha clínica, onde os pacientes com preparo de cólon recebem um número para o tempo todo estar com a enfermagem especializada respondendo as dúvidas. Isso acontece com muita frequência, eles mandam informação direta. Então, a dúvida é uma realidade muito frequente nos preparos de cólon. E outra coisa que eu acho que também ajuda muito é a gente preparar um material que possa ajudá-los, né? Seja através de fotografias, né, como para poder mostrar como deve ficar o preparo, filmes, explicando a eles que um preparo, às vezes o preparo não é a melhor parte do exame, não se deve parar um preparo, não se deve evitar partes do preparo, né, para que acabe logo, porque se o preparo não ficar bom, você vai perder todo aquele resto que a gente conversou lá no início. Então, esse contato com a clínica, se você não puder fazer a entrevista, e mesmo que tenha entrevista, um contato para tirar dúvidas, né, é muito importante, né? Eu acho fundamental. E Lincoln, tem alguma idade, a gente, por exemplo, tem idade para parar screening, né? Sim. A gente tem alguma idade que você fala, esse paciente não pode fazer o preparo. É um senhor de 90 anos que mora com uma senhorinha de 89, os dois têm pouca mobilidade e não tem ninguém. Como é que a gente faz com esse paciente? Então, entra de novo naquela questão da entrevista, né? A mobilidade do paciente, as comorbidades, a idade, são fatores que podem provocar um preparo muito ruim. Porque não adianta, vamos dizer aqui, você vai para um hospital, que o paciente é muito idoso, tem comorbidade, dificuldade de andar, toma porção de remédio. Aí a enfermeira, o enfermeiro entra lá, bota a jarra de manitol, de PEG para ele tomar. E aí ele está lá deitado. Ele tem 97 anos, a esposa dele tem 96. Os dois mal andam. E aí aquele paciente começa a tomar aquele remédio, tem que toda hora ir no banheiro,
E aí a esposa é uma tragédia, porque ela tem que ajudar ele a levantar da cama, mas não consegue, ele já vai ficando desidratado, daqui a pouquinho ele evacua na cama, fica com raiva, fica chateado, acaba que o preparo não dá certo. Então, assim, primeira coisa, o acompanhante tem que ser muito bem orientado e ele é parte fundamental na ajuda, porque o paciente fica debilitado, né? Durante o preparo, é péssimo se o doente ficar deitado na cama, tomando remédio, só levando para ir no banheiro. Não, o ideal é que ele tome a medicação e ele fique fazendo caminhada, senta, levanta, vai, dá uma volta, porque ele vai estimular o funcionamento do intestino dele. E é muito importante que ele tome toda a medicação e, ao terminar a medicação, ele realize esse exame aí num prazo máximo aí de 4 horas. Para poder evitar a desidratação e um muco aderido que também pode atrapalhar a visualização na mucosa colônica. Eu acho muito importante o que você falou agora, o tempo entre acabar o preparo e a gente começar o procedimento. Às vezes a gente vê isso no dia a dia, né? E, infelizmente, algumas vezes você pega um exame anterior com vários pólipos, então esse teu exame se prolonga. A hora que você coloca o paciente na sala, que já está um pouco atrasado em relação a isso, você vê esse muco que atrapalha muito, é chato de tirar esse muco, você perde mais tempo. Então, eu acho que você tem que respeitar. Agora, Lincoln, fala para a gente, na sua prática, o que você recomenda, o que você faz. A gente sabe que o manitol é o mais usado no Brasil. A gente tem hoje em dia a diretriz da SOBED sobre o preparo de cólon. E por que nenhum outro país, a não ser o Brasil, usa o manitol? E existe razão para esse medo? Não. Esse é o tal do mito, né? Pegou essa coisa da explosão colônica, que fazia muito gás metano, e aí tinha risco de explosão, e simplesmente o mundo inteiro parou de usar. Só que no Brasil, 99% das colonoscopias são feitas com manitol. E um estudo recente feito no Einstein, né, que aí o Gustavo de Paula conduziu o estudo lá, mostrou que realmente o preparo com manitol não aumenta a dose de metano e não tem risco nenhum de explosão. Então a gente tem uma medicação que é mais barata, muitas vezes com volume menor, que é acessível, a maioria dos pacientes consegue tomar, e que tem um excelente resultado. O que acontece é que nós não somos um país que impõe condutas, né? Se a gente tivesse nos Estados Unidos, o manitol seria usado no mundo inteiro. Então a gente tem que divulgar isso, nós temos que mostrar ao mundo o que a gente usa. Na minha prática, eu uso muito manitol. O que muitas vezes acontece, Lex, é que assim, eu não gosto, embora seja descrito, preparos muito rápidos. Né, de 1 litro, vai de um dia para o outro, eu não gosto muito disso, porque isso nem sempre funciona, a não ser que seja um caso que tenha urgência de ser feito. A gente pega muitas vezes pacientes que têm uma constipação crônica, que já tem uma história de dificuldade. Eu gosto às vezes de pegar vou citar aqui o nome comercial, Movilax, porque o Peglax eu tive uma experiência de muita náuseas dos meus pacientes. Mas eu vou orientando o paciente aí tomando aquilo, umas 2 semanas antes, até ele sair daquele ritmo de constipação e entrar num ritmo de fezes pastosas, 2 vezes por dia. Ele vai adequando a dose, ele me liga e fala, já estou indo no banheiro 2 vezes. Quando você entra nessa fase, que o paciente que era constipado, ou que ele já está indo no banheiro 2 vezes por dia de forma pastosa, aí você pode entrar na fase do manitol, e aí eu faço a dose fracionada. Ele toma parte da dose no início da noite, vai até o início da noite, depois ele dorme, aí mais ou menos umas 4 horas antes do exame ele toma, da chegada, né, desse limite, ele toma a segunda dose. Aí o cólon chega, na maioria das vezes, muito limpo. Muito limpo. Então, vamos lá, mais mensagens. Primeiro, o tempo entre o final do preparo e o começo do exame é muito importante. O segundo é que o paciente tem que preencher alguma coisa ou ser entrevistado em que a gente saiba o hábito intestinal desse paciente, em que a gente saiba o IMC, em que a gente saiba doença associada, em que a gente saiba os medicamentos que ele usa,
porque hoje em dia não cabe mais você entrar numa colonoscopia e tem uma lesão de até, por exemplo, 2 centímetros, que a maioria resseca sem remarcar o exame, e você não poder fazer porque o paciente toma, por exemplo, um anticoagulante. Então, eu acho que essas informações, até os antecedentes dele, de câncer de colo, tudo isso a gente tem que saber antes de passar a orientação do preparo. Então, eu acho que esse recado é excelente. E assim, hoje em dia você é a favor, porque o split the dose, porque ou a gente dá doses separadas, ou faz tudo no mesmo dia. Como é que... Eu tenho dividido. Eu tenho procurado dividir, principalmente por causa da diverticulose, que aqueles fecalitos ficam ali dentro muito endurecidos, às vezes você passa, limpa, tá clarinho, você olha, tá clarinho, aí do final, quando ele chega na sala, aqueles fecalitos vão se dissolvendo e caindo na luz e atrapalham. Então, eu acho que essa dose dividida, essa split dose, a segunda dose, dá uma varrida nisso. Então, eu gosto de usar, a menos que o paciente seja um paciente mais jovem, né, que não tem história conhecida de diverticulose, e é um paciente que suporta bem, tem um intestino que funciona muito bem, então eu acho que isso aí não teria problema, né, se ele tolera bem esse tipo de coisa. Mas na maior parte das vezes eu uso dose dividida. Tá? Então, e assim, além do que, né, eu acho que assim, é importante também ter o acesso ao preparo anterior se esse paciente já fez colonoscopia. Porque o que você citou, o paciente já fez um preparo e não ficou bom. E você passou o preparo direitinho, ele te declara que fez tudo certinho, olha, eu segui a risca, e você vai lá, o preparo não ficou bom. Porque o preparo ruim, além de tudo que você já falou, tem o custo maior, tá? O desgaste para o paciente, não é gostoso fazer preparo, não existe preparo gostoso. Sim. Existe preparo que seja adequado e suportável. Mas assim, é uma delícia fazer um preparo de colo. Não existe. Tá? Então, se bem que a gente tem alguns pacientes, principalmente do sexo feminino, que falam, eu adorei, eu posso tomar mais? Eu perdi 2 quilos. A gente sabe que foi só líquido, mas de qualquer forma... constipação muito crônica, né? Meu intestino funcionou finalmente. E o que você fala assim, os pacientes que a gente tem muito hoje em dia, pacientes pós-cirurgia bariátrica ou que tem uma hérnia de hiato muito grande, você aumenta o tempo de tomada, por exemplo, do manitol? Ou você não se importa com isso? Não, aumenta. Olha, o paciente operado, você tocou num ponto que é muito importante, Lix. Porque muitas vezes, se você não fizer a entrevista, o cara chega com uma ileostomia em alça para fazer uma colonoscopia, e o cara quer saber se pode fechar a ileostomia, e ele faz o preparo todinho oral, que sai quase tudo pela ileostomia, nada quase atinge o cólon, aí você vai saber que o cara tem uma ileostomia terminal, que o preparo foi tudo, você não vai ver nada na hora do exame, na hora que o cara chega na sala. Então, assim, são coisas que não podem ser feitas, né? O obeso, por exemplo, ele precisa de doses maiores, né? E se ele já é operado, dependendo do nível de trânsito, isso também altera. Então, você precisa, muitas vezes, fazer doses mais prolongadas, limpar esse intestino para que ele consiga realmente funcionar. Então, eu acho que o paciente que tem cirurgia é outro ponto fundamental. Você precisa saber qual é a cirurgia que ele fez para adequar esse tipo de preparo, né? Às vezes você precisa olhar também um coto retal, tem um coto ali de sigmóide que está fechado, então você faz aquele preparo, mas ele precisa fazer também alguma lavagem na parte retrógrada, né, para poder limpar aquele coto, para você olhar. E imagina como é desagradável você descobrir isso na hora do exame. O cara fez o preparo todo errado. Isso é muito ruim. E você tem alguma orientação? Hoje em dia também tem bastante pacientes que, às vezes, eles nem declaram, porque eles não consideram remédio. Por exemplo, eu tomo Ozempic. O que ele tem que fazer? Os anestesistas arrepiam. Sim. O que se orienta alguma coisa para esse paciente ou não? Ele pode continuar tomando? Não, na verdade, então, muitos não realizam, mas uma maioria sim realiza a sedação mais profunda para colonoscopia e geralmente usam propofol, que não tem reversor, então você tem que ter um anestesista, um segundo médico, na verdade, qualificado para realizar essa sedação, e geralmente a gente usa o anestesista.
E os anestesistas, como você disse, eles não gostam, né? A maioria, entre 7 e 10 dias, os pacientes têm que parar, dependendo da medicação, de tomar esse remédio. Perfeito. Não raramente, alguns pacientes fazem endoscopia junto com o colono, o cara faz o preparo, faz a dieta, na hora que você entra com o aparelho de endoscopia, tá cheio de comida e cheio de líquido, mas entupido até a boca, com risco de aspiração muito grave. Então, o preparo acaba não acontecendo de forma adequada e o risco do doente fazer uma aspiração é muito grande. Então, a necessidade de que o doente entenda a importância de não omitir e de colocar ali todas essas informações é muito importante, porque a segurança dele também fica colocada em risco. É como, às vezes, esquecer de falar que está usando um anticoagulante, se achar uma lesão e retirar, né? Às vezes esquece que tem uma cirurgia, né? Não tem nenhuma cirurgia, né? E tem uma cesárea, tem alguma coisa. Então, eu acho que essa conversa é fundamental. Uma outra opção, que eu estava lembrando aqui agora, que eu já também utilizei, é um questionário. A gente, às vezes, joga um questionário no Google Forms, na internet, a gente manda o link para o paciente, e aí tem um questionário bem detalhado, que ele preenche tudo, aquilo vai para a nossa enfermeira, e aí ela vê aquele checklist e ela já fala, olha, esse paciente precisa de uma atenção especial, esse aqui tudo bem. Então isso dá para poder também fazer, para pelo menos triar aqueles casos que têm maior potencial de ter problemas. Lincoln, a gente não tem tanto tempo, eu vou te fazer assim uma última pergunta que também acontece não muito frequente, mas no nosso dia a dia, que são os pacientes dialíticos e os que têm insuficiência renal crônica. Como é que a gente orienta esse preparo? Olha, eu vou fazer a minha diálise, eu faço quarta, sexta e quando que eu posso fazer o preparo? Como é que eu faço esse preparo? Então, esse paciente, eu sempre faço em contato com o nefrologista para saber o que está sendo dado. Geralmente, o preparo de cólon tem que ser como um preparo mais isotônico, não pode ser feito de supetão com um volume muito alto, porque eles não suportam. Então, é um paciente que você, se não for uma urgência, que você tem que vir lentamente preparando ele para isso. A gente esqueceu de comentar aqui uma coisa importantíssima, que é o diabetes toma insulina. Sim. Né? Eu tive recentemente um caso que o paciente fez uma hipoglicemia muito intensa porque ninguém, ou ela não entendeu, falou com ela que ela ia ficar de jejum, a colonoscopia ela de tarde, quando chegou de manhã ela estava em jejum, fez a insulina completa dela e continuou sem comer nada e fez uma hipoglicemia. Então, esses pacientes renais crônicos, esses pacientes diabéticos em uso de insulina, eles têm que ter uma atenção muito especial, muito cuidado com eles, não só no volume como você faz, como no tipo de preparo, né? Por exemplo, eu tive pacientes que fizeram insuficiência renal muito com picosulfato, como é que chama? O fosfato sódico. Eu não gosto muito dessa medicação, por causa dessa experiência que eu tive. Apesar de ser um volume menor, né? Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com o volume, com procurar fazer de uma forma mais lenta, né? Muitas vezes esses pacientes renais crônicos têm algum problema de anticoagulação também, usam uma heparina. Então, tudo isso você tem que estar levando em conjunto para poder orientar esse preparo de cólon. Não sei se era isso que você... Não, era exatamente isso. A gente, por exemplo, que nem você citou aí, mesmo o hipoglicemia antioral, ele tem uma ação prolongada. Sim. Então, você tem que suspender antes. A insulina a gente normalmente suspende no dia do exame. E sempre nesses pacientes também ter o cuidado, né, no procedimento de medir a glicemia dele. Sim. Porque é importante você ter esse paciente, ele tem que chegar rígido e tem que sair rígido também. Então, eu acho que é muito importante. Lincoln, acho que assim, a gente tem preparo de cólon, a gente pode ficar aqui horas, mas assim, eu acho que
Nós temos, infelizmente, horário e eu queria te agradecer muito. Foi um grande prazer estar aqui com você e eu acho que quem assistir esse podcast vai aprender muito e vai entender muito como se deve ser feito um preparo de qualidade. Obrigado. Eu que agradeço, Lix, a entrevista, as perguntas. Eu tenho certeza que o sobediano, o médico que ouvir isso, vai entender a importância desse preparo de cólon e vai utilizar isso na vida prática dele. Obrigado. Obrigado, senhor.